É tempo de investir em saúde física e mental. Você sabia, gente, que um cérebro saudável ajuda a gente a nos mantermos aí mais jovens? Como é que a gente vai cuidar da saúde do nosso cérebro? Do mesmo jeito que a gente cuida da saúde do corpo. Por exemplo, a alimentação equilibrada, fundamental. A atividade física, importantíssima também para o bom funcionamento do nosso cérebro. Além disso, sono tranquilo é importante dormir bem para o cérebro funcionar bem. E vocês já ouviram falar da ginástica cerebral? Sobre isso que a gente aborda agora no programa, querendo ajudar você de casa a fazer com que o seu cérebro trabalhe direitinho, em qualquer idade. Hoje, a gente recebe no nosso programa a especialista em ginástica cerebral, Claudete Casares. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pela gentileza da presença. Boa tarde, eu que agradeço. Claudete, há quanto tempo que começou esse tipo de exercício, especialmente para o cérebro? Na realidade, já há meio século que vem esse estudo, tá? Neurocientistas descobriram que fazendo ginástica cerebral, você aumenta foco, concentração, memória, autoestima e autoconfiança. Qualquer pessoa pode fazer a ginástica cerebral? Qualquer pessoa, inclusive crianças a partir de 6 anos, ela já vai desenvolver essas partes assim de disciplina, que hoje é um problema nas escolas, né? Os jovens que querem também prestar vestibular, concurseiros, até pessoas assim que no trabalho desenvolvem melhor, tá? As funções, né? Produzem mais. E também para os idosos, que os idosos eles ficam mais ativos. Que interessante. E bacana isso que você falou, né? Geralmente no trabalho, quando o cérebro trabalha bem, você rende mais, Sim. Né? E a questão dos idosos, eles geralmente já têm aquela predisposição para desenvolver vários probleminhas de saúde e também demências cerebrais. Então a ginástica cerebral também é interessante nesse sentido. Sim, com certeza. Porque a tendência do idoso é ele baixar a autoestima e a autoconfiança. Então, eles ficam um pouco assim receosos até de viajar sozinhos. Já começa a ter alguns esquecimentos e já é comprovado por neurocientistas que a partir dos 27 anos a gente já começa a perder as nossas conexões dos neurônios. Então a gente pode imaginar assim que os neurônios são como lâmpadas e conforme vai passando a idade, essas lâmpadas vão se apagando. Mas se a gente fizer exercícios cerebrais, as lâmpadas vão acendendo. Então, com isso, a gente pode prevenir o declínio mental. Interessante. Para o corpo, a gente agacha, levanta, pega peso, estica, pula, corre, anda. E para o cérebro, como é que eu vou estimular esse cérebro? De fato, na prática, como são esses exercícios cerebrais? Essa ginástica cerebral? Na realidade, a gente só pensa realmente no corpo. Mas não adianta a gente ter um corpo sarado, tá lindo, que na realidade quem vai comandar esse corpo é o nosso cérebro. Então, a ginástica cerebral, ela é realmente assim, é como se fosse um treino, tá? A gente vai na academia, então lá a gente vai ter pesos, né? Algum exercício para fazer. Para o cérebro, são os neurônios que vão fazer esses exercícios. Então, como estimular? Eu tenho que estimular ele de forma diferenciada do que eu faço no meu dia a dia. Então, se no meu dia a dia eu pego sempre o mesmo caminho para o meu trabalho, então eu tenho que estar mudando os caminhos, nem que seja um caminho mais longo, mas eu tenho que mudar o meu caminho, tá? Leitura é muito bom também. Nós chamamos de neuróbicas, tá? Neuróbicas. Isso. Tudo que a gente faz assim, que seja diferenciado, que saia da rotina, do automático, né? Então é neuróbica, tá? Então, você mudar o seu relógio de pulso, isso também contribui.
coisas em casa, né? A dona de casa tem aquela mania, vamos dizer, né? Eu também. A gente quer pôr tudo no mesmo lugar, né? Então, tirou do lugar, por que que não está aqui? Mas isso não é saudável para o cérebro. O ideal é ir mudando. Mudando. Revezando. Isso. Assim, hoje em dia tem muitos móveis que a pessoa faz planejado, então realmente essa parte não tem como. Mas tudo que puder, né, na questão assim de, vamos supor, café. Eu coloco o café, o coador, açúcar, tudo no mesmo lugar. Então vamos mudar de lugar. Então isso contribui, é um exercício cerebral. E coisas simples, né? São mudanças simples na nossa rotina. Às vezes ali um acessório, um relógio, trocar, só para estimular o cérebro a não ter aquele mesmo movimento repetitivo de sempre, né? Ir para um lado, de repente, para você ver ali o horário. Isso. Existem alguns joguinhos que as pessoas também podem fazer em casa para estimular esse bom funcionamento dos neurônios? Sim, a palavra cruzadas é muito bom, Sudoku, Kakuro. Também alguns jogos pedagógicos mesmo, que às vezes a gente pensa assim, mas jogos são para criança, mas já é comprovado por neurocientistas que através de jogos pedagógicos nós podemos estimular também essas sinapses neurais. Olha, dá para brincar com os netos? Sim. E ainda cuida, né, da saúde do cérebro do neto e deles mesmos. Sim, isso também. Interessante. O que mais que as pessoas em casa podem fazer para conseguir esse estímulo, Claudete? Eu acredito que seriam essas coisas que eu citei mesmo, sabe? Porque é tudo que a gente tira o cérebro da rotina. Porque você pode imaginar assim, que nem quando a gente vai aprender a dirigir um automóvel. Então, no início é tudo complicado, né? São marcha. 3 pedais, volante, retrovisor e tudo mais. Então, é tudo complicado. Depois, não vira no automático? Você pode conversar com outra pessoa, ouvir música ao mesmo tempo e você nem lembra que tem 3 pedais e tudo mais. E tudo na nossa vida fica assim. Então, é por isso que depois lá, por volta dos 60, 70 anos, a gente tem o declínio mental, porque a gente acostuma no automático, acostuma a fazer sempre as mesmas coisas. E a base do exercício cerebral é a novidade, a variedade e o desafio crescente. Se nós não tivermos algo novo e que seja assim diferente uma coisa da outra e sempre com um desafio maior, o nosso cérebro vai ficar na rotina e com isso vem o declínio mental, as doenças mentais. Então é muito importante fazer exercício cerebral. Interessante. E, na verdade, esse exercício se baseia basicamente em, às vezes, sair daquela rotina. Sim. E mesmo dentro da nossa casa, mudar posição de objetos ou lugares onde a gente guarda objeto para a gente não ir sempre automático naquela gaveta, de repente buscar aquele objeto. Então, de vez em a cada 3, 4 meses fazer uma faxina em casa, uma limpeza e mudar aí essas acomodações. E também o que você falou no início, né, do programa, realmente assim, é um conjunto. Então, nós temos que ter um sono de qualidade, tá? Uma alimentação saudável, temos que fazer exercício também para o nosso corpo, porque o nosso cérebro, ele exige muito de nós, ele na realidade, ele consome muito da nossa energia. Claudete, durante o nosso sono, o corpo está em repouso. O cérebro, durante esse descanso, ele também, digamos assim, claro que o cérebro não vai dormir, mas ele também descansa durante esse repouso do corpo ou não? Durante o sono, o cérebro também está ali a 1000? Não, o cérebro está a 1000. Por isso que a gente, às vezes, acorda cansado ou a gente acaba nem dormindo, né? Quando tem um problema para resolver, a gente não consegue deixar o problema lá de lado, falar agora eu vou dormir, você fica aí, amanhã eu te pego de volta, não tem como. Então, ele trabalha no mesmo ritmo 24 horas? Talvez não no mesmo ritmo, tá? Mas quando algo que está mais assim, propenso a gente pensar, às vezes num trabalho ou algum problema, então aí isso faz com que a gente fique realmente sobrecarregado e aí vem o estresse. E o exercício cerebral, ele também contribui para que você deixe esse estresse. Porque assim, quando a gente está treinando o cérebro, a gente acaba estimulando as neurotrofinas. Então, nosso cérebro produz neurotrofinas. E com isso, após você treinar, então você sente aquela sensação de bem-estar.
É como a gente vai na academia, não tem as endorfinas e tal, então na hora lá você tá adrenalina e tudo mais, você tá, né, agitado. Os hormônios do prazer mesmo, né? A atividade física estimula a produção desses hormônios. Isso mesmo. Então, o que acontece? A gente sai de lá, você fala, puxa, e eu que não ia vir, né? Ia dormir, acabei vindo. E aí se sente bem depois. Puxa, ainda bem que eu vim e tô aqui agora feliz. Você fica realmente com a autoestima elevada, né? Quando você faz um jogo pedagógico, assim, que tenha um desafio, por exemplo, tá? Então, no início, você começa aquele jogo e você acha que você não vai conseguir. Aí, quando você consegue, dá aquela sensação, eu posso mais. E o cérebro, ele é inteligente. Quando você desafia, ele quer um desafio maior. Então, ele quer sempre mais. E como é ele que comanda o nosso corpo, então ele leva o nosso corpo junto. Entendi. Né? Ele quer mais, então você vai ficar mais ativa. Então, se eu posso isso, eu posso mais. Então, cada vez você vai melhorando em tudo, em todas as áreas da sua vida mesmo, né? Melhora a qualidade mesmo de vida. Claudete, você comentou a importância da leitura e reforçou alguns jogos específicos que vão ajudar a estimular mais o nosso cérebro. A palavra cruzada talvez seja, acho que até a mais conhecida, algumas pessoas em casa, inclusive, acho que já aproveitam dos benefícios aí da palavra cruzada em casa, então naquele momentinho de folga, é interessante, mas além da palavra cruzada, outros joguinhos ou dessas revistinhas que a gente encontra em bancas, tudo muito baratinho, quais são as outras opções que vale a pena em casa o pessoal também investir para exercitar o cérebro? Então, nós não podemos deixar de lembrar que o nosso cérebro, a gente quando está vendo o cérebro, ele é um órgão e ele é único, porém, ele não é uma coisa só. Então, vamos supor, vou fazer palavra cruzada que eu estou exercitando o meu cérebro. Não, você não está. Não, porque você está exercitando uma área. Então, nós temos a área da memória, a área da visão espacial, a área do interpessoal, que é o que nós estamos fazendo aqui, eu e você. Nós temos a área do raciocínio lógico. Então, são várias áreas. Tem que estimular todas as áreas. Todas as áreas. Por exemplo, a palavra cruzada vai estimular uma dessas áreas. Sim. Então, nós temos que realmente, assim, utilizar de outras ferramentas para que possamos atingir todas as áreas. Então, são, na realidade, diversas áreas que têm que ser estimuladas. Hoje, existem já especialistas, né, em ginástica cerebral que eles cuidam dessa maneira, porque se você procurar um jogo ou algo na internet, você vai achar algo específico para uma determinada área. Vai ajudar, mas vai ajudar aquela área específica. Exatamente. O ideal é a gente trabalhar o conjunto. Isso. Para esse conjunto, então, existe uma série de atividades. Sim. Sono, atividade física, alimentação adequada. É esse combo que nós comentamos, Isso. que aí sim vai estimular o cérebro 100%. Isso. Hoje, inclusive, em várias cidades existem cursos específicos, Exatamente. né? Encontros uma vez por semana, as pessoas ficam ali 1, 2 horas de encontro e aí estimulando todas essas áreas. O ideal seria a pessoa realmente fazer um curso, porque daí ela vai aprender como treinar o cérebro. Perfeito, a gente vai divulgar os contatos da Claudete Casares. Quem quiser aprender mais sobre esse assunto, vale a pena, viu, Tuminha, a gente também ter esse olhar especial com o nosso cérebro. Ele que comanda tudo, e a gente esquece de cuidar dele, né? Quando a gente fala da alimentação, também é importantíssima para o bom funcionamento do cérebro. A água, né? Tem muita gente, mas eu não sinto sede, mas eu não gosto de beber água. E a gente já recebeu aqui diversos profissionais da saúde reforçando, lembrando, ressaltando, destacando a importância da água, inclusive também para o bom funcionamento do cérebro. Então, fica aí essa dica para vocês colocarem em prática. O telefone da Claudete é o 0 operadora 19 3849 5198. 0 operadora 19 3849 5198. É aqui de Valinhos, Campinas, Aqui Claudete? de Valinhos. É aqui de Valinhos Isso mesmo, né? A cidade onde fica a sede da nossa emissora. Então, qualquer orientação, vocês podem falar direto com a nossa convidada. Muito obrigada, Claudete. Tem alguma informação final que você queira passar? De repente, algo que não foi abordado, que você acha pertinente dividir com o nosso público para encerrar aqui o nosso bate-papo? Eu acredito que realmente tudo foi muito bem explicado, né? E qualquer dúvida, fica meu telefone que as pessoas podem contatar. Perfeito. Muito obrigada, viu, Obrigada. Claudete, mais uma participação. E boas festas agora de fim de ano. Obrigada, igualmente.
Vou para mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta com uma última dica de artesanato para finalizar o programa desta terça-feira. Hoje a gente tem aí 1º dia de dezembro, último mês do ano, e a gente, para fechar bem o ano de 2015, a gente preparou aulas especiais de artesanato e depois do intervalo você vai ter a oportunidade de acompanhar mais uma sugestão. Permaneçam sintonizados.